E a nossa líder inovadora dessa semana é a advogada, conselheira federal da OAB Goiás e também presidente do Conselho Municipal de Defesa do Direito da Mulher, Condim Jataí, doutora Laila Oliveira Gomes. Seja bem-vinda, Laila. Obrigada, Thiago, pelo convite de estar aqui hoje. É um prazer enorme estar aqui com você, amigo de longa data, né? E é um prazer enorme estar aqui. Para mim é motivo de muita alegria, Laila, poder recebê-la aqui, né, dentro do projeto Líder Inovador. Você que é uma amiga de infância, né, de longas datas aí, poder hoje estar aqui com você para a gente conversar sobre a sua história de vida, sobre as suas visões de mundo, é motivo de muita alegria. E a gente sempre começa o nosso Líder Inovador perguntando: quem é Laila Oliveira Gomes? Bom, se falar da gente mesmo é difícil, né, Thiago? Então, quando você me faz essa pergunta, quem é Laila Oliveira Gomes, primeiro me vem vários papéis, né, que a gente tem, seja na sociedade, seja no seio familiar. Quem que é Laila Oliveira Gomes? Laila é filha da Simone, filha do Jaime. Laila é esposa do Evandro Fernandes. Laila é mãe do Heitor Oliveira e mais 3 meninos que infelizmente eu perdi. Laila é advogada, né, um advogado, um profissional que sempre luta, né, em prol do cidadão, em prol da cidadania, que sempre está em busca de evolução. E Laila é uma cidadã, né, e como cidadã, e você muito bem sabe disso, que a gente tem muitos projetos sociais em comum, está aí sempre em busca de um mundo melhor para as futuras gerações. Eu acho que posso, falar quem é Laila com essas principais características. Laila, e eu gostaria que você começasse, né? Eu acho que é muito difícil falar de você sem falar da sua conexão com a sua mãe, né? Sim. Sem falar da relação que existe entre você e sua mãe. E aí, ao falar dela, eu gostaria que você respondesse se a sua escolha profissional advém da inspiração da sua mãe. Sim, a doutora Simone é um elo, né, uma relação muito bonita, que poucos têm, né, essa relação, essa identidade que eu tenho com a doutora Simone. Embora em vários pontos, né, quando a gente atende cliente junto, a gente briga lá junto, fala assim, ó, fica calmo, porque eu tenho uma visão, ela tem outra, mas o principal é te dar uma melhor prestação de serviço. E esse debate, esse confronto de ideias aprimora, né, melhora essa entrega de prestação de serviço. A doutora Simone foi a primeira advogada dentro da família dela, né? Ela veio de uma família muito humilde, uma origem muito humilde, andava a pé, mãe de 3 filhos, né? Eu também sou irmã dentro da construção do meu indivíduo como ser humano, também sou irmã da Natália Giovana, do Leonardo Oliveira, e ela com muito suor, com meu pai, criou nós 3, e muito tardio, né, que ela escolheu o direito, mas ela escolheu o direito já pensando em nos dar um futuro melhor. E ela e meu pai são servidores públicos federais, com muito orgulho. Escola onde eu estudei, no IF, né? Nós estudamos, né, Thiago? Escola que formou vários cidadãos e cidadãs de bem e com futuro brilhante, com profissionalismo brilhante que a gente vê hoje em dia. E eu não posso negar que ela teve um fator bem preponderante, bem fundamental para a minha escolha. Eu formei aos 16 anos. Né? Então era muito nova, aos 16 anos, qual que é a bagagem que você tem de experiência, de vida, para poder fazer uma escolha que é tão decisiva, né? Qual que é a profissão você vai escolher para o resto da vida? Então, assim, claro que eu escutei várias pessoas à época, escutei meu pai, escutei familiares, mas eu escutei muito a minha mãe, que, claro, influenciou dentro do retorno que ela já estava tendo com o direito, né? Especialmente pelo poder de fazer a transformação na vida das pessoas. Né? Minha mãe sempre nos ensinou isso muito. Primeiro você faça o que tem que fazer para transformar a vida das pessoas. O resto vem, o amadurecimento profissional, o retorno financeiro, que é importantíssimo, né, para a nossa sobrevivência, e foi assim que ela me convenceu à época, porque eu queria fazer outro curso, queria fazer psicologia, mas é um curso que eu não desisti ainda. Eu falo que é quando eu fizer 40 anos, e eu acho que é até um curso que agrega, né, ao curso de Direito. Mas ela, aos 16 anos, ela falou, ó, filha, vamos fazer Direito primeiro,
né? Você vai formar com 21 anos, ainda muito nova, e depois você faz um curso da sua preferência, né? Mas primeiro tem essa bagagem, que eu acho que todo cidadão deveria fazer o curso de Direito, né, Tiago? Porque é uma bagagem, né, um conhecimento que as pessoas têm que ter, né, dos seus direitos, de como exercer seu direito, qual que é o seu papel de cidadania, né, no país. Então, fui influenciada assim e hoje agradeço muito por essa influência, porque eu acho que não existe profissão mais nobre, né, do que a advocacia, de você poder ser a voz de um cidadão, você poder fazer a diferença da vida das pessoas, você poder resgatar a dignidade dessas pessoas, você poder dar o equilíbrio ali, né? Uma pessoa que chega até você totalmente desarmado, sem paridade de armas. Quantas mulheres a gente já atendeu que estava sem acompanhamento de advogado, enquanto o homem, né, num processo de divórcio, um processo de violência doméstica, e ela estava totalmente desamparada, e a gente chega ali para equilibrar, né, essa paridade de armas, para devolver essa dignidade para essa mulher, para dar uma chance dessa mulher reconstruir um novo capítulo na sua vida. Então hoje eu agradeço muito essa influência que ela me deu lá quando eu não tinha bagagem, mas hoje quando eu olho para a Laila de 16 anos, eu vejo que foi uma escolha acertada e que aos 40 anos eu ainda vou fazer psicologia. Não desisti também não do curso que eu queria a priori. E você, Laila, também se despertou como uma liderança, né, dentro da advocacia. Primeiro conselheira dentro da OAB Subseção de Jataí e hoje conselheira federal. E esse caminhar aí dentro da representatividade da advocacia? Tiago, a OAB é uma instituição que me dá muito orgulho, né? Porque é uma instituição forte, importantíssima. Foi muito importante, né, nos últimos anos e vem sendo cada vez mais importante, né? Minha caminhada dentro da OAB, eu comecei na CAGE como membro, mas dentro da CAGE já comecei a desenvolver projetos sociais, né, que eu acho que é o nosso forte, né? Porque a gente tem uma situação muito privilegiada, né? A gente tem uma situação que a gente tem que entregar ao próximo coisas que já nos ofertaram, né? E se a gente tem a distribuir, a gente tem a obrigação de ter esse papel. Então, na CAGE, a gente desenvolveu o projeto Páscoa Solidária, Direito de Brincar. Minha luta classista, né, iniciou dentro da CAGE. Que foi um período aí que eu era só membro, mas meu despertar começou aí. Aí, em 2016, eu fui presidente da Comissão da Mulher Advogada da Subseção de Jataí. Que foi quando, né, a gente começou a mobilizar o grupo de advogadas mulheres, foi quando surgiu o projeto Colmeia, né, que você participou desde o início, conhece bem a história do projeto Colmeia, e fiquei até 2018 como presidente, fazendo atuação aqui em Jataí, na subseção local. Em 2018, fui para o OAB Goiás, que é a atuação lá em Goiânia, né, que já é a gestão a nível estadual. Fiquei de 2018 a 2021 como conselheira sessional da OAB Goiás. E em 2021 recebi o convite, né, para minha surpresa à época, né, porque é um cargo muito concorrido, né, mas à época eles precisavam de uma liderança do interior, né, especialmente, e meu nome foi conclamado para essa vaga de conselheira federal da OAB. Hoje eu sou a mulher, né, a advogada, entre os advogados e advogadas, mais jovem da história da OAB Goiás a ocupar o cargo de conselheira federal. E não me furtei, sabe, Tiago? Eu acho assim, a gente vai trabalhando e as consequências vêm, né, do seu trabalho. E nunca me furtei de trabalho, sempre trabalhei muito. Inclusive já adoeci por conta dessa quantidade de trabalho, acho que você também lembra bem disso, né? Você estava até muito próximo, a gente estava lazer, né? Eu tive que sair correndo às pressas para o hospital, mas eu acho que isso é tudo fruto de um trabalho muito sério, com muita responsabilidade e por amor à instituição, né? Por acreditar que a ordem do Brasil, que a advocacia é um instrumento de transformação para a nossa sociedade. Laila, e você, né, durante a sua estada pela OAB, e até hoje você traz muito isso, a questão de projetos sociais, né, para além da OAB, que atenda a comunidade e principalmente focado no atendimento de mulheres vítimas de violência. Quando isso surgiu, como que esse trabalho aí, como vocês foram tocadas, né, a fazer esse trabalho de priorizar, de promover ações, de se dedicar tanto a esse projeto, né, que nós começamos lá em 2000,
E já finalzinho de 16, início de 17, né, o projeto Colmeia, ele nasceu desse anseio, e hoje vocês continuam com esse trabalho, com essa dedicação tão bonita e tão importante no atendimento, no incentivo, né, do empoderamento feminino e na superação das mulheres que são vítimas de violência. No enfrentamento às causas, né? Já tem 7 anos, Thiago. A gente não tem noção do tempo, né? Parece que todo ano é um trabalho diferente, assim, né? Mas, assim, surgiu no final de 2016, enquanto eu estava presidente, né, da Comissão da Mulher Advogada local. A gente percebeu, Thiago, assim, que Jataí tinha um índice muito grande, né, de violência doméstica. Na época, tinha recém-instalado o juizado de violência doméstica na cidade. E quais eram os critérios para se instalar um juizado de violência doméstica numa comarca? Pelo índice de violência. Jataí, eu não me canso de reproduzir esse dado, é o 4º município mais violento do estado de Goiás, né? Então, enquanto advogada, enquanto cidadã, a gente percebeu, nós, um grupo de mulheres não só da advocacia, mas de instituições de ensino, como o UFG, a UEG, a administração pública, na época liderada pela vice-prefeita Simone Oliveira Gomes, né, que até decretou a Semana Maria da Penha, né, ajudou na construção desse decreto na época da Semana Maria da Penha nas escolas. Então, a gente percebeu essa necessidade, que Jataí precisava de uma rede de apoio para as mulheres vítimas de violência, para elas poderem saber que elas não estavam sozinhas, que ela tinha onde recorrer, que ela poderia fazer a denúncia, que depois dessa denúncia ela teria um local para ficar, que depois dessa denúncia ela teria uma advogada para assistir, que depois dessa denúncia ela teria alimentos para receber. Então, foi percebendo essa necessidade e principalmente a prevenção e levar informação que a gente... eu lembro direitinho, Thiago, nós sentados lá na mesa da UAB, na mesa lá em casa, né, que a gente começou muito pouco, a gente começou com 5 instituições, né, então, e eu acho que o primeiro evento foi um dos mais lindos, assim, que eu não sei se você lembra, a gente reuniu 1000 mulheres, que foi no Termas, e assim, as mulheres todas com sede de conhecimento, porque era um momento que elas nunca tiveram oportunidades contato. Também, né? Porque a gente tinha lá os espaços de beleza, espaço de atendimento jurídico, né? É verdade, de psicologia, né? É verdade, que a Tatiana, na época, que era do UFG, que tinha um convênio com o juizado. Então, assim, você lotar um salão, né? Graças à ajuda de tantos parceiros, né? Na época, você, a Eliane, a Estael, a Sandra, a Flávia Simões, na época, a Comissão da Mulher Advogada, com a Lúcia, a doutora Simone, que na época estava na administração pública enquanto vice-prefeita. Então, foi um trabalho assim que a gente viu que precisava, que Jataí estava carente disso e que precisava não só levar o combate, né, levar o conhecimento da mulher, o que é violência doméstica, como ela se identificar e como ela pedir ajuda, mas também na prevenção. Porque você lembra também quantas vezes a gente lotou aquele centro de cultura com diretores, professores, fazendo capacitação, porque como que a gente muda, transforma essa realidade? Com a educação, né? Com a criança entendendo, né, o que é gênero, entendendo qual que é o papel da mulher, entendendo o que pode, o que não pode, né? Que todo ser humano merece respeito, independente de sua condição. É aí que a gente vai poder transformar. Então, desde então, a gente só muda a frente de trabalho, né? O formato, né? Nem a pandemia parou o projeto Colmeia, né? Nós fizemos o projeto Colmeia durante a pandemia online, né? Por live. E assim, eu fico encantada com o Guilherme, com você, com a praticidade que vocês têm, né? De mobilizar, de adaptar, né, aos programas, porque eu lembro direitinho, Thiago, em 2020, a gente estava com tudo pronto, toda a comida, e o encontro era domingo, você lembra? Aí sexta-feira a gente reuniu lá na prefeitura e falou assim, ó, tem um comitê de crise que a gente montou e falou assim, não dá, o que a gente vai fazer agora? Né? Aí o que se transformou em toda aquela comida, todos aqueles artigos que a gente tinha conseguido, a gente fez cestas básicas, montou geladeira solidária. Então o projeto Colmeia é um projeto que eu tenho muito orgulho e que não para, e que cada vez tem mais voluntários, cada vez tem mais instituições agregadas e que a gente pode contribuir cada vez mais para a nossa cidade aí, e que outras cidades também vêm copiando, Thiago, porque a gente tem esse projeto inscrito, né? Estava até comentando
que a gente já concorreu ao Prêmio Inovar, a gente já apresentou num congresso internacional esse projeto, então a gente passa para outras subseções, para outras cidades também implementar. E a gente, às vezes falta conexões de pessoas, né? Às vezes as pessoas têm boa vontade, mas não se conectam para poder fazer um bem maior. Eu acho que isso que a gente conseguiu fazer aqui em Jataí muito bem, e a gente já está aí na 7ª edição do Projeto Colmeia, com muito trabalho entregue para a nossa comunidade. Eu acho que o Projeto Colmeia já faz parte do calendário anual de Jataí, né? Eu acho que não tem como ele não acontecer, né? Quando você cita na pandemia, eu lembro muito bem de uma foto, né, lá na casa da sua mãe, todo mundo com as camisetinhas, montando cesta, durante a pandemia, né? E o Projeto Colmeia é um projeto muito bonito que acima de tudo, trabalha a prevenção. Isso. Né? A prevenção e também fomenta a denúncia. Né? Seja a denúncia por parte das crianças que vivenciam isso, seja a denúncia por parte da mulher que está sendo agredida, né? E todo esse suporte também que o juizado dá para o projeto, por meio aí da doutora Sabrina, é fundamental, né? Demais. A doutora Sabrina abraçou esse projeto Colmeia e tem feito com que ele realmente seja um acontecimento anual, e é um projeto lindo que começou lá, né? A doutora Sabrina é um divisor de águas, né, Tiago? Porque não adianta a mulher denunciar e não ter o respaldo judiciário. Hoje a doutora Sabrina tem uma denúncia na delegacia, em menos de 24 horas já tem uma medida protetiva expedida. Né? E isso é extremamente importante para que a mulher tenha confiança e dissemine essa confiança para outras mulheres também. Saber que tem efetividade, né? Isso, assim, e tanto que o número de denúncias, né, eu tinha esses dados na época, mas antes da doutora Sabrina vir, eu acho que a média era 27, algo assim, era bem baixo o número de prisões anuais. Depois que a doutora Sabrina veio, né, chegou a quase 200, eu não tenho dado específico, mas a gente tem estatística, né, o retorno disso, né, seja com ações em conjunto, né, do judiciário, da OAB, das instituições de ensino, dos voluntários. Então isso é resposta, que é um projeto que vem dando certo, e se Deus quiser a gente vai ter forças para manter aí durante muito tempo, né, e enquanto a gente não precisar mais da Lei Maria da Penha, porque a Lei da Maria da Penha era para ser temporária, né? Mas ela, infelizmente, pela realidade que a gente vive, né, ainda não é possível abrir mão dessa ferramenta, né? Uma ferramenta que as mulheres ainda precisam utilizar, mas um dia, queira Deus, que não precisamos, que conseguimos a igualdade, o respeito, para que não precisemos utilizá-la mais. Ter uma sociedade diferente, né? Isso. Laila, e o seu trabalho enquanto advogada, o que você destacaria como um legado do escritório de vocês, uma importante contribuição para além do trabalho profissional? Porque assim, é claro que todo mundo que realiza uma atividade, ele é remunerado por ela, ele recebe por ela, mas tem trabalhos que realmente é porque você tem um propósito, você tem um sentido. E o que você destacaria aí na sua vida de advogado, um trabalho assim, enquanto advogada, que realmente tenha tido um propósito? O escritório tem muita demanda, né? A gente advoga muito em massa, assim, mas tem aqueles casos que tocam muita gente, né? Tem casos de violência doméstica, assim, da mulher vir assim, chorando, falando assim, doutora, nunca ninguém me escutou. Agora eu tô tendo a primeira oportunidade de alguém me escutar, de ser ouvida e compreendida. Ao longo da minha vida, familiares, minha mãe, meu pai, tios, primos, ninguém conseguia me ouvir. Agora eu estou sendo ouvida, né? E até nesse caso que a mulher me falou, eu consegui reintegrá-la ao emprego, porque ela tinha sido dispensada num momento de situação de violência doméstica. Ela foi revitimizada. Ela já tinha sofrido a violência doméstica e depois sofreu a violência da empresa com a qual ela trabalhava. Por falta de conhecimento, né, da empresa, depois a gente soube, mas é uma situação que quem é vítima de violência doméstica tem estabilidade aí de 6 meses e não poderia ter acontecido, né, porque isso desestimula inclusive a denúncia, né, da mulher. Esse caso me tocou muito, mas tem casos coletivos também, né, que a gente atua muito. Um caso que me marcou muito foi o Hospital Ana Isabel, antigo regional, acho que todos conhecem aqui da comunidade. Na oportunidade a gente advogou para mais de 120, 130, não lembro a quantidade correta de funcionários, mas eu lembro daquela quantidade inteira de funcionários aos prantos na frente do escritório, porque estava 3 meses sem receber.
a gente tinha que mobilizar pessoas, instituições, lideranças para poder arrecadar alimento, um arroz, um feijão, porque essas pessoas, enfermeiros, médicos, assistente, analista, todos os funcionários estavam 3 meses sem receber, por conta de uma má gestão aí que havia sido há tempos do Hospital Ana Isabel. E graças, né, à movimentação do escritório, graças a grandes lideranças, né, a doutora Simone também, que esteve à frente à época, a senhora Adeline, que foi fundamental, e na época também, era época de eleições, né, então aproveitou-se essa oportunidade para poder instigar a gente não perder o hospital, que é nosso, né, que é de Jataí. Então, na época, a administração pública fez a aquisição do hospital e a gente pôde aí resgatar a dignidade de mais de 120, 130 funcionários que estavam aí numa situação totalmente de vulnerabilidade, totalmente desamparado, né, há 3 meses sem receber no mínimo. Então, a gente conseguiu dar solução para esses funcionários. E também um caso recente agora do setor Nova Esperança, que eu acho que é de conhecimento de todos, né, que a gente entrou com a ação de uso campeão coletivo em 2018 e agora saiu a sentença reconhecendo, né, esse uso campeão coletivo, que é aquele setor, né, que foi ocupado por moradores. Hoje tem mais de 400 famílias, cerca de 2.000 pessoas que lá residem. E a gente pôde dar um pingo de esperança, né? Graças à ajuda também de várias pessoas, porque a gente nunca anda sozinho, né, Tiago? Essas construções, essas entregas é graças a trabalho de várias mãos, né? Eu gosto muito de uma citação que minha mãe faz, que a gente é todos anjos de uma asa só. A gente só pode abraçar, a gente só pode voar se estivermos abraçados uns aos outros. Então, esse do Nova Esperança também é uma decisão que impactou muito, porque é uma luta, né, desde 2013. Muito se tentou resolver administrativamente, não foi possível resolver administrativamente, então ingressou com ação judicial para aí garantir que essas famílias tenham as suas casas reconhecidas, que tenham os direitos básicos, né, porque é um setor que não tem saneamento, não tem luz, não tem coleta de lixo, não tem o mínimo, né, para um ser humano poder viver. E tem vários casos, sabe? Que me lembrou, que me remeteu à memória agora, foram esses, assim. Eu tenho funcionários de 50 anos de empresa, eu tenho várias situações assim, Tiago, mas os que mais me tocaram foi esses. Mesmo que o escritório abraçou e abraça literalmente, sabe, Tiago? Você conhece nosso perfil, né? A gente... nossa equipe, né, hoje composta de 8 mulheres, né, a gente abraça o cliente, a gente busca resultado e o resto é consequência, né, e sempre foi assim durante toda a nossa vida, a nossa política, a nossa cultura dentro do escritório. A gente busca a solução para o cliente, depois vem o resultado, né? Porque a gente precisa de retorno financeiro, porque é o meio de nossa sobrevivência, mas você resgatar a dignidade, entregar com efetividade uma prestação de serviço enquanto advogada, não tem preço. E Laila, você evidenciou aí que o escritório hoje, a sua equipe, né, é composta por mulheres. Como é ser mulher na advocacia? Ainda é um desafio? Ainda é um desafio, Tiago, mas a gente melhorou muito. A OAB, né, a gente deu vários passos, né, enquanto entidade, inclusive sendo farol para o resto da sociedade, assim, que a gente vem permitindo que as mulheres ocupem seus lugares de forma espontânea, né, sem precisar provar sua capacidade inúmeras vezes para poder estar ali, sem pedir licença, né, mas pela sua competência, né, sem observar essa questão de gênero. Nós somos a primeira entidade que aprovou a paridade, né, a Fernanda Marinella era uma causa muito antiga isso, né, mas que a gente conseguiu aprovar e que eu tenho certeza que é um farol para toda a sociedade. Nós somos 52% da advocacia, nós advogadas, mulheres advogadas. E a Fernanda Marinella sempre falava assim, ó, a gente paga metade da conta, então a gente tem que ocupar a metade da mesa. E hoje nós ocupamos. Então eu vejo que esses avanços quebrou muito paradigmas, quebrou a forma de ver a advocacia. Hoje tem muitas audiências que eu faço que é só com mulheres, né? Juízas mulheres, promotoras mulheres, né? Eu atuo na Justiça do Trabalho e geralmente é só mulheres, né?
que atua ali com bastante veemência. Eu acho que está um espaço bem melhor hoje, diante desses avanços que a gente teve de instituição, né? Nos dá uns respaldos, nos dá terreno fértil para a gente poder avançar cada vez mais. Laila, a gente ficaria conversando aqui muito tempo, né? Acredito que a gente teria muito o que falar, mas eu gostaria que, para encerrar, você deixasse uma mensagem, né, de inspiração para as meninas, para quem está aí nos bancos da faculdade, para quem nos assiste mesmo, de que como vencer desafios, né, construir uma carreira, uma projeção na representatividade igual você construiu e fazer a diferença na vida de tantas pessoas como você faz aí com o seu trabalho junto à OAB, junto com a sua mãe, nos projetos sociais desenvolvidos por vocês. Acho que a mensagem é coragem. Sabe, Tiago, eu carrego muito uma frase assim, que me foi ensinada, que é: não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Né? E isso foi o meu grande ensinamento ao longo da minha vida. Não sabendo que era impossível, fui lá e fez. Eu não me furto, né? E essa é a mensagem que eu quero passar, que ninguém se furte do que a vida lhe propõe, dos obstáculos que a vida lhe propõe, porque não é fácil, né? Como eu mencionei aqui, eu passei já por problemas de saúde, já tive 3 abortos, já tive embolia pulmonar, mas não me furtei, nunca das minhas responsabilidades, das minhas obrigações e da ética. Então a coragem vence o medo, né? E a coragem não é a ausência de medo, né? Nelson Mandela fala isso, que é a capacidade de agir mesmo com medo. Então essa é a mensagem que eu quero deixar. Trabalhe muito, tenha muita coragem, não se furte, né, das suas obrigações, não se furte de arriscar, né, o que a vida lhe propõe, não tenha medo de enfrentar os obstáculos, porque a vida requer da gente coragem constantemente, e é isso que a gente tem que fazer para fazer diferença na vida das pessoas, né? A gente não está aqui de passagem nessa vida, né, Tiago? A gente tem que ter alguma entrega, a gente tem que fazer um diferencial na vida das pessoas, e a gente só consegue isso com muito trabalho e com muita coragem. Laila, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui conosco, né? E parabéns pela sua trajetória, e eu fico imensamente feliz em recebê-la aqui no Líder Inovador. Tiago. Obrigada, eu que agradeço.